Agora, Mauro César Pereira, já dá pra dizer, na sua opinião, que o Textor é um fanfarrão ou não? Ainda a justiça ainda pode provar algumas coisas. Eu tô vendo aqui que ele deu uma entrevista pro Sport TV, aí ele fala que o Bahia vai ganhar 20 campeonatos brasileiros seguidos se não colocarem teto salarial. Concordo que essas discussões são saudáveis. O teto salarial pode ser uma discussão, pode ser um debate, eventualmente. Mas antes de qualquer coisa tem que ter fair play financeiro. Eu não sei se os colegas do Sport TV perguntaram para ele se ele quer fair play financeiro. Porque ele comanda um clube, ele é dono de um clube que trabalha com déficit. Um clube que contrata jogadores com valores, por valores que o Botafogo não fatura bastante para isso. E isso num regime que tem controle fair play financeiro, não rola. Aí o Bahia talvez tivesse dificuldades, o Botafogo, o Cruzeiro, essa farra das SAFs, isso tem que ser controlado, cara. Porque o cara vem... Mauro, o Kaique tá me mandando aqui, eu vou até te falar porque pode te embasar pro seu argumento. Eu nem li tudo ainda, só como você falou de fair play financeiro. Eu não vi a entrevista ainda, mas ele fala então, um trecho aqui que ele fala de teto salarial, então tem que falar de fair play financeiro. Porque, só pra te passar, pra você concluir aí teu pensamento. O GE soltou agora há pouco, né, uma entrevista do Textor, e aí sobre fair play financeiro, o Kaique me mandou aqui que ele tá ligado, a declaração dele foi: se não fizermos alguma coisa sobre fair play financeiro aqui, deveria ser um teto salarial, porque não tem os problemas que a Europa tem com o teto salarial. Seria um limite contido internamente. Você não poderia gastar mais do que essa quantidade de dinheiro e garantiria que o fluxo ajudasse os jogadores ao longo de todos os níveis. É possível fazer isso de forma bem saudável. Se você fizer isso ou nada, e esse é meu aviso pro Corinthians, Palmeiras, Flamengo, se não fizermos algo, vamos acordar daqui a 70 anos, sob a atual estrutura administrativa, com as pessoas que estão aqui hoje, o Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro em 17 de cada 20 anos. Eu amo as pessoas no Manchester City. As pessoas que trabalham lá são incríveis, porque ele trabalha também no futebol inglês, né? Ele tem clube lá. Mas o fato é que o Brasil trouxe dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos algo agora sobre um teto salarial, o Bahia vai comer o nosso almoço. Aquela cidade maravilhosa, Salvador, ótimo hotel, ótima comida, perfeita. Eles vão ganhar todos os campeonatos por 20 anos seguidos. Lamento dizer isso para os torcedores do Flamengo aí fora. Esqueçam, acabou. Acabou. Precisamos consertar isso agora. A liga tem que ser feita agora. O teto salarial também. E aí ele continua. Eles são Abu Dhabi. Nós temos que competir contra o Qatar, Paris Saint-Germain na França. Eu estou disputando com um país, não com um dono. É o que ele diz. Um modelo de gasto desenfreado, sem restrições, desde que eles consigam gerar receita suficiente, eles conseguem devido às relações com o Qatar e com os patrocínios. Então, eles conseguem colocar as receitas exatamente onde eles precisam, para gastar o que eles querem, porque desejam ganhar a UEFA Champions League. Eu tenho que competir com isso enquanto dono de um dos grandes clubes da França, que foi campeão nacional 7 vezes seguidas. Agora, aquele clube, o grande Olympique Lyonnais, é Lyonnais ou Lyonnais? Lyonnais. Lyonnais, não, sim, mas... Pra gente que é Lyon. Não consegue competir por nada além do segundo lugar. Nós vamos dar o nosso melhor. Espero chutar a bunda deles e que tenham um ano ruim. Mas tudo o que precisam fazer é colocar a mão no bolso, soltar um pouco de dinheiro do petróleo e eu já era. Eu só trouxe porque foi bem na hora que você... Não há muito tempo. O Lille ganhou um campeonato agora há 3 temporadas, né? E o Lyon não consegue ficar nem em segundo lugar. Quer dizer, o problema não é só o PSG. Agora, é curioso que ele fala com profundidade sobre teto salarial, mas não se aprofunda no financeiro. Quer dizer, tá bom, ele se incomoda porque o Lyon não tem o dinheiro do PSG. Perfeito, eu acho que é uma boa discussão. Mas e os outros clubes pequenos que não têm o dinheiro que o John Textor traz para o Lyon? E os clubes que não têm o apoio que o Botafogo tem, que estava quebrado, e de repente o Botafogo contrata um jogador de 20 milhões de dólares, sem que o Botafogo... As duas maiores contratações da história estão no Botafogo. Pois é, são da Eagle, que é a holding dele, que dizem que os dois vão lá para o Lyon. Tanto o Luiz Henrique quanto o Almada, é o que se comenta. Vejamos se de fato vai acontecer. É muito contraditório. Eu acho muito contraditório. Entendeu? Essa questão do fair play financeiro está se agravando. Agora, é errado achar que o Manchester City ganha tudo só porque tem o dinheiro de Abu Dhabi, porque os outros times também colocam muita grana. Vai ver até mais, o United bota até mais, né? O United, o Chelsea. O Chelsea fez contratações absurdas nos últimos 2 anos.
Não é só não é assim, o City tem um time mais caro. Não, não é. É que o City tem um trabalho do Guardiola. O que faz a diferença é o Guardiola. Porque ele pega jogadores. Se você pegar o De Bruyne, não era o que era quando chegou lá. Né? O Bernardo Silva não era o que era. O Rubem Dias. Todos aqueles jogadores ali não tinham o status que tem hoje. Eles cresceram quando foram trabalhar com o cara. O grande trunfo. Na hora que o City perder o Guardiola, isso vai acabar. Ele vai ser mais um time brigando com dinheiro, com jogadores. Aí talvez eles tenham que contratar caras mais caros ainda. Tipo, brigar com o Real Madrid pelo Mbappé. Brigar mesmo. Tipo, chegar para o Mbappé com um caminhão de dinheiro, uma torre de petróleo e falar: Mbappé, é para cá que você vem. E o cara balançar. Poxa, o meu fetiche é o Real Madrid. Mas, porra, olha só o que os caras me oferecem. Mas eles não entraram nessa dividida. Porque eles não entram. Se você olhar essas estrelas assim de primeiro nível e tal, nem sempre são o alvo do City, né? Eles buscam jogadores específicos e ali o time se desenvolve. Então não é só uma questão de dinheiro, tem mais aí. Agora, o fair play financeiro é fundamental. Ele regulamenta e você tem que gastar dentro do que você arrecada, dentro do que você produz. E mesmo com o fair play financeiro, existem problemas na Europa. Imagina assim, entre eles do próprio Manchester City, que tem uma infinidade de acusações de violação do fair play financeiro, e os ingleses também gostam muito de jogar sujeira para baixo do tapete, né? Estão lá empurrando com a barriga esse negócio. Estão empurrando, ele é caso do Paquetá também, que não define nunca também esse negócio, né? Fica essa lenga-lenga, resolve, ou não é? Tá errado ou tá certo? Quando vai ser essa definição? Também não define. Eu estou falando isso que na Inglaterra é assim. Já houve a compra do Newcastle pelo futebol saudita, com muitas discussões que aconteceram no país, mas o dinheiro passou por cima, tudo por conta de quem está por trás, que no caso é o príncipe saudita, todas as questões que o envolvem, é um personagem mais do que controverso. Então, e antes, o Manchester City, quando foi comprado pelos Emirados Árabes Unidos, né, ele pertencia a um cara chamado Thaksin Shinawatra, que é um ex-primeiro-ministro da Tailândia, que enriqueceu e fugiu do país. E foi lá e comprou o clube. E depois vendeu com lucro para esses caras. E o que eu saiba, ainda mora lá na Inglaterra. Lá tem lá o passaporte, tá lá, todo bonitão. Todo pimpão, cheio da grana. Chegou com dinheiro lá, você é muito bem recebido, né? Isso costuma ser assim. Eu falo no sentido do cara chega com grana, compra clube e tá tudo bem. O próprio Abramovich era um personagem controverso. Enriqueceu com o espólio da União Soviética lá, quando acabou a União Soviética, alguns caras herdaram ali o que era estatal, ele virou um milionário e foi lá comprar o Chelsea. E fez do Chelsea um clube grande. Era um clube médio que virou um clube grande. Hoje é um clube grande, é inegável, né? O investimento que ele fez mudou o patamar do clube. Tanto que ele conseguiu que outros o comprassem, porque o Chelsea hoje tem um valor, né? É uma marca muito valiosa, conhecida no mundo inteiro. Antes não era, mas hoje é. O Manchester City, a mesma coisa aconteceu. O PSG também segue o mesmo processo. Eu acho que essa discussão ela é importante. Só que Mas você é a favor de ter alguma coisa, não? Eu sou a favor de regulamentar tudo. Tem que ter fair play financeiro assim. Por que o futebol italiano também cai muito? Porque ele não tem o dinheiro que outros têm, apesar dos chineses que foram para lá e tudo. Você tem que ser como é na Alemanha. A Alemanha acho que é a maior referência, que não aceita dono. Se aceitar dono tem que ser com rigor. No caso tem lá o Red Bull, que é lá RB, né? RB Leipzig. Podem ter o nome da Red Bull, né? Você fatura, você vive com aquilo que você ganha. Ah, mas uns vão ser maiores que os outros, que alguns mas se você são maiores do que outros. Se você faturar muito, você é a favor de poder gastar o que quiser. Se você fatura, você gasta o que é lógico. Você vai proibir. Não existe proibição de você gastar o que você tem. A questão é que você não tem. O clube não tem, ele não fatura, não gera cada receita. De repente alguém chega, bota dinheiro e também tem o risco, que o cara pode sair a qualquer momento. Você imagina se o Texto amanhã chegar à conclusão que o Botafogo não interessa mais para os negócios dele. O que vai ser do Botafogo? A gente não tem nem ideia do que pode acontecer. E existem casos na Europa de clubes que se afundaram com isso. Clubes que foram pro buraco. Ele provavelmente venderia para alguém, né? O Vasco, né? Mas quem pagaria pelo Botafogo? O Botafogo não gera essa receita. Essa é a questão. O Botafogo tem menos público do que o Fluminense em vários jogos, gente. O Botafogo não gera essa receita. Esse é o ponto. O Cruzeiro não vai gerar essa receita dessas contratações. Não gera. O Bahia não gera. Esses clubes não geram receita proporcional ao investimento. Esse é o ponto. É só olhar os relatórios do Grafietti. E você vai lá. O Flamengo gera, o Corinthians gera para ter um grande time, só que tem dívida pra caramba. Não tivesse as dívidas, o Corinthians teria condições. São Paulo é a mesma coisa, numa escala não tão grave, mas também tem muita dívida. Não tivesse, o São Paulo tem... Ah, mas uns são maiores que outros, cara. Porra, é assim. Tem mais torcida que outros. As torcidas são maiores, paciência, assim no mundo inteiro. Então vamos pregar aqui um regime que todos são iguais, né? Isso não existe. Isso não existe. E outra coisa, ficar comparando o futebol com o esporte americano é piada. O esporte americano é outra coisa. Não, é piada, porque assim, não tem rebaixamento, os times são franquias, mudam de cidade. Pô, você vê, coisa mais bizarra do que o Utah Jazz. Não tem jazz em Utah, mas o time lá é a terra dos mormos. Mas é jazz por quê? Porque veio lá de
da terra do jazz, de Nova Orleans, né? Era New Orleans Jazz. O Los Angeles Lakers. Por que é Lakers? Porque veio de Minneapolis, lá tem lagos. Não tem lago em Los Angeles, mas continuou como Lakers. E continua. Tem essas bizarrices. Muda de cidade, vai para cá, vai para lá. E até lá, né, que tem o equilíbrio, são quase sempre os mesmos que ganham. Começou a variar um pouco agora. A questão assim, é outra coisa, ela é totalmente diferente, não tem como comparar, não tem rebaixamento. Esporte americano é outra coisa. Não serve de paralelo para isso. Tem o draft que você pega o moleque da faculdade. Exato, o pior colocado, né? O pior colocado pega a primeira escolha. É outro mundo, outra coisa. Algumas coisas até pode ser... E já se copia demais, né? Como essas coisas de show no intervalo, de 20 minutos, como teve na Copa América, né? Você gostou do show da Shakira? Eu nem vi o show. Estava aqui trabalhando, estava prestando atenção no meu trabalho na hora lá. Nem prestei atenção no show da Shakira. Se eu quiser ver o show da Shakira, não vou ver o show da Shakira num jogo de futebol, cara. Isso pra mim é coisa americana. Ô, Mauro, mas então... intervalo, futebol... Então você só é a favor... Música quando entra em campo, é um saco, nossa. Você só é a favor do fair play financeiro. Não. Dentro do fair play financeiro, todo mundo pode gastar o que quiser. Tipo o Grupo City, tá no Bahia, como ele falou. Mas o fair play financeiro é justamente para regular isso. Se você tem um investimento, tem que ser proporcional ao seu faturamento. Essa é a questão. E por isso, por essas e outras, que o Manchester City tem várias contestações. Esse é o ponto. Mas, tipo assim, então não quer dizer que, o príncipe lá dos Emirados Árabes, ele tem dinheiro, ele pode gastar o que ele quiser no Bahia. Não pode. Tem que ser de acordo com o que o Bahia fatura. O Bahia tem que faturar, lógico. Tá. O Manchester City, até ele está sendo investigado, porque as acusações que podem levar até punições é que eles, por exemplo, superfaturam o contrato de patrocínio. O patrocinador é do dono. É do dono. Aí ele, o patrocínio é tanto. Aí ele tem, arrecadamos tanto de patrocínio, mas a suspeita é que eles superfaturam para poder gastar mais. O próprio dono. Porque o patrocínio é do mesmo dono. Exato. Assim. E eles não dão um ponto final nessa história. Tá são 10, 15 acusações, sei lá, são várias acusações. E não acontece nada. Tem mais de 100. Mais de 100, então. É uma pulsão, não acontece nada. Tem coisa da época que o Roberto Mantini, uma das acusações envolve o pagamento ao Mantini, que saiu de lá há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Ele foi o primeiro técnico campeão, né, pelo City, aquela final lá, aquela rodada final com o Chris Park Rangers. Então, foi 2012 aquilo. Olha quanto tempo tem. Então, empurrando com a barriga. Então, mesmo com o fair play financeiro, acontece casos assim na Europa. Aqui não tem nada. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: pode chegar alguém com dinheiro, pegar um time e transformar no time mais poderoso do país. Pura e simplesmente. Agora, não tem liga, não tem união de dirigentes, não tem. Também a CBF não coloca. A CBF encomendou ao César Grafietti o regime de fair play financeiro há alguns anos. E não coloca em prática porque ela não quer. Porque ela poderia colocar em prática. Agora vai ser assim. O nosso campeonato vai ser disputado assim, nossas competições, e vai ser tudo regulamentado. E ninguém quase liga para esse assunto aqui no Brasil. As pessoas aí o Textor vem com esse discurso. Você vê que ele começa falando, pelo que você leu aí das aspas, aí, pelo que eu entendi, ele começa falando do fair play financeiro, mas já muda para a questão de teto de salários. Né? Sim, ele não se aprofunda no fair play, ele vai pro teto. Então, deveriam ter insistido na pergunta, se é que não o fizeram. Vem cá, mas e o fair play financeiro, meu caro? Você é contra ou a favor? Como é que você iria, num regime com fair play financeiro, como é que você vai justificar os investimentos que faz no Botafogo com a receita do clube? A receita do Botafogo é muito menor, cara. Muito menor. Publicidade na camisa, o Botafogo tem um faturamento menor. Sócio-torcedor, vai ter menos que outros clubes. Renda, torcida, bilheteria, menos também. Por quê? É só olhar. Então, como é que o Botafogo consegue contratar dois jogadores que juntos custaram, sei lá, mais de 40 milhões de euros? Em pouco tempo, na mesma temporada. Como ele consegue sustentar isso? O problema não é você gastar, é você gastar o que você não tem. Esse é o ponto. Então, é um mercado totalmente desregulamentado do futebol brasileiro. E aí, enfim, eu acho que esse é um assunto muito mais importante do que essas desavenças de cartola, sabe? Deveríamos, nós imprensa, né, deveríamos discutir mais isso e questionar mais esses personagens a respeito disso.